Ok. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dinâmica Retada. É para mim um prazer apresentar a nossa palestrante de hoje, é a Katrin Gelfer. Ela é professora da UFRJ desde 2010. A Katrin tem graduação e doutorado na Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha, e tem um currículo bem extenso. Aí eu fiz uma seleção de algumas coisas, né? Por exemplo, ela tem postdoc no Max Planck, tem no Instituto Superior Técnico de Lisboa, na Academia de Ciências da Polônia, e finalmente ela ficou morando no Rio. Então eu acho melhor deixar a Katrin falar. Seja bem-vinda, Katrin. Bom, obrigada pelo convite. Eu vou falar hoje sobre os resultados que têm já uma longa história, que um trabalho entender a não hiperbolicidade no contexto de sistemas parcialmente hiperbólicos. Infelizmente, não vou chegar a parcialmente hiperbólicos, porque isso ainda é um longo caminho para frente, estamos lutando nisso. Bom, eu não sou, felizmente, não estou sozinho nesse caminho. Principalmente eu vou falar sobre um trabalho junto com Lorenzo, da PUC, e Michal Ramstorp, de Polônia, sobre princípios variacionais restritas e hiperbolicidade mista. Ok. Bom, algum contexto que nós queremos entender, eventualmente, considerar os diffeomorfismos classe C1, que são parcialmente hiperbólicos. Parcialmente hiperbólico, nós estamos considerando três subfibrados, um contrativo, outro expansor, e um central, que vamos supor que seja unidimensional. Mais para frente, nessa palestra, vou supor que são círculos. E, então, esse subfibrado central deixa a possibilidade de ter a hiperbolicidade de vários tipos. Vamos colocar a hipótese que existem células de diferentes índices. E a pergunta é quanto é a não hiperbolicidade, a falta de hiperbolicidade está presente. E agora, presente, você poderia colocar a sua medida de preferência. Nós vamos tentar saber quantas não hiperbolicidade, quantas medidas não hiperbólicas estão presentes, e vamos olhar para a entropia das medidas não hiperbólicas. Quer dizer, no final da palestra, vou responder qual é a máxima entropia de medidas ergódicas não hiperbólicas. E não hiperbólica aqui são, nesse contexto de diffeomorfismos C1, nesse modelo que vamos considerar assim, produtos tortos, são medidas que têm na direção central expoentes centrais igual a zero. Okay? Mas a pergunta é mais geral, como você detecta a falta de hiperbolicidade, por exemplo, nas medidas e nas propriedades das medidas. Bom, em um contexto mais geral que nós estamos tentando discutir, serão os robustamente transitivos, C1 diffeomorfismos, que têm a direção central unidimensional, e algumas mais propriedades sobre as foliações fortemente estáveis, fortemente instáveis, que garantem a presença de hiperbolicidade mista, quer dizer, contrativo e expansor na direção central, mas também de medidas não hiperbólicas. Bom, então, hiperbolicidade mista significa a coexistência de células de diferentes tipos de hiperbolicidade. Nesse caso, só tem duas opções, dependendo onde você joga a direção central. Ela pode ser ou contrativo, então você teria um splitting correspondente hiperbólico desse tipo, ou eles podem ser, você joga no outro subfibrado, sendo expansor na direção central, você joga nessa outra possibilidade de fibrado. E no contexto que estamos considerando, se você tem duas células de mesmo tipo de hiperbolicidade, essa primeira,
existe uma relação homoclínica entre essas células e você encontra, portanto, as ferraduras de correspondente índice e a mesma coisa para as células de outro tipo. E existe uma saturação por ferraduras de cada tipo. Mas, além disso, existem também medidas ergódicas não hiperbólicas e, portanto, bom, eles têm esse splitting não trivial com o central diferente e não hiperbólico. Então, como já falei, essa consideração, restrição para parcialmente hiperbólicos permite o estudo de não hiperbolicidade se concentrar apenas na direção central. Isso é uma simplificação significativa, mas você tem que colocar alguma hipótese para ser capaz de trabalhar. Eu creio que, em um contexto geral, seja impossível de obter resultados gerais. Então, não hiperbolicidade pode ser expressada, por exemplo, em termos de expoente central de Lyapunov, e ele é simplesmente a integral de uma função, e pela hipótese que tem um splitting invariante contínuo, essa função é um potencial contínuo que facilita, como vocês sabem, o formalismo termodinâmico bastante, porque você tem como começar a estudar formalismo termodinâmico desse potencial contínuo. Ok? Então, correspondentemente, você tem o espectro dessas possíveis integrais desse expoente, desse potencial. Então, eles podem ter o valor negativo, ou não, desculpa, não positivo, valor não negativo, desculpa, valor negativo, valor positivo ou zero. E, portanto, você pode encaixar suas medidas ergódicas em 3 classes de subconjuntos. Okay? Então, são as medidas que têm na direção central uma média negativa, são os expoentes hiperbólicos como expoente negativo, os não hiperbólicos e os hiperbólicos com expoente central positivo. Okay. Bom, e também interessante, mas isso não vou falar hoje, é interessante estudar a topologia desses subconjuntos, ou desses subespaços de medidas ergódicas. Se são densas, se cada uma bom, se são densas no espaço de todas as medidas, a resposta é não. No espaço de combinações convexas, quer dizer, no espaço das medidas invariantes, a resposta é não. Mas você poderia perguntar qual é o fecho convexo deste conjunto em relação com o fecho convexo deste conjunto e como se eles intersectam e como está essa intersecção e outras possibilidades, e a descrição desses fechos convexos sendo um espaço, um subespaço. Quais são as propriedades topológicas desses subespaços? Mas isso não vou falar hoje, mas é uma pergunta bem interessante e tem muitos problemas ainda para estudar. Ok, bom, como eu falei, eu não vou falar, infelizmente, não vou falar sobre diffeomorfismos, porque ainda está em andamento, tem alguns obstáculos que ainda não conseguimos bem, bom, só temos resultados parciais. Então, hoje na palestra vou falar sobre esse modelo que tentamos entender nos últimos anos, e que são produtos tortos, quer dizer, você tem uma família de diffeomorfismos no círculo, aqui, e eles dependem de um parâmetro xi que vem da dinâmica na primeira coordenada, que é simplesmente uma dinâmica do deslocamento. Então, um produto torto com uma shift deslocamento na primeira coordenada, e dependendo do símbolo, você escolhe na fibra um ou outro se um diffeomorfismo. E vamos fazer mais uma simplificação, vamos supor que apenas tem um número finito de transformações nas fibras, entre as quais você escolhe, dependendo do primeiro símbolo da sequência na base.
Okay? Bom, esses trabalhos foram motivados pela escola russa, em particular, de grande influência foi um artigo de Anton Gorodetsky e Ilyashenko, Klevsin e Nalsky, von 2005. Okay? E eles estudaram esses produtos tortos, os sistemas iterados de funções nos círculos que dão ótimos modelos para estudar, e eles têm uma tradução imediata para diffeomorfismos parcialmente hiperbólicos. E a partir disso, você poderia tentar entender sistemas mais complicados. E, de fato, temos obtido um dicionário que faz a translação entre esses modelos de produtos tortos e diffeomorfismos não hiperbólicos, parcialmente hiperbólicos. Bom, isso foi feito numa sequência de trabalhos e atualmente estamos tentando estender os resultados para diffeomorfismos parcialmente hiperbólicos de tipos Q-product e derivados de Anosov em conjunto, em colaboração com Bruno Santiago e Xinhua Zheng. Ok, então vamos talvez ser um pouco mais precisa algumas hipóteses. Então, pelo produto torto, nós queremos colocar algumas hipóteses que permitem a existência de hiperbolicidade mista. Se no primeiro eu coloco apenas aqui duas, por exemplo, N rotações rígidas no círculo, você tem na central apenas uma rotação, uma transformação, uma isometria que cria expoente zero, não tem nada interessante. Então, você gostaria de colocar algumas hipóteses para ter hiperbolicidade de dois tipos e também não hiperbolicidade. Então, isso propomos uma abordagem axiomática. E essa abordagem, essa descrição abstrata tem e não apenas uma coisa acadêmica para estudar, mas também tem esse denominado dicionário que se traduz para certas propriedades no diffeomorfismos parcialmente hiperbólicos. Então, são os seguintes. No círculo, você supõe que existe um intervalo. Então, aqui o seu círculo, você supõe que existe algum intervalo. E primeiro você não quer que a dinâmica se decompõe em componentes distintos, disjuntos, então você precisa da hipótese de transitividade e suponha que existe um ponto cuja órbita é densa no círculo. Agora, órbita, eu estou falando sobre a órbita relativamente ao sistema iterado de funções, e você dá um ponto, você simplesmente aplica todos os possíveis transformações no círculo, todas as possíveis concatenações, e isso é a grande órbita desse ponto. Isso eu vou chamar órbita. Então, você supõe que isso é denso no círculo. A segunda hipótese é uma expansão controlada, expansão e cobertura. Esse intervalo tem a propriedade que tem uma expansão e propriedade de cobertura, o que significa o seguinte. Você pega um intervalo, não consigo marcar, bom, intervalo, existem certas constantes, depende do sistema, depende desse intervalo J, faz que para qualquer intervalo H, existe alguma concatenação de diffeomorfismos no seu círculo, que mandem esse intervalo fazer cobrir o intervalo J. E da forma que a transformação concatenada é uma expansão. Não importa quanto tempo leva para cobrir, mas você gostaria, no final do dia, no final dessa volta, ter uma expansão uniforme controlada por algum constante K, que depende do intervalo blending, misturador, não sei como traduzir isso da melhor forma, dependendo de uma constante. E, finalmente, se supõe que existe uma acessibilidade, e a priori diferente da transitividade, que a órbita do intervalo J, e novamente você pega o J e todos os iterados possíveis pelo seu sistema, a grande órbita de todos os pontos no intervalo J. E você gostaria que isso cobre
o círculo. E, de fato, como o círculo compacto, as transformações são contínuas, um intervalo não trivial, de fato, essa última propriedade vale para... Você vai encontrar algumas iterações, uma família finita de transformações que fazem cobrir. Bom, isso são as hipóteses. Aqui tem um pequeno mais, que significa você perde essas questões, esses requisitos para transformações para frente. E você perde também as propriedades correspondentes para as inversas das transformações. Expansão para trás significa que você quer ter a contração no sistema. Então, essas são as hipóteses que vamos pedir sobre o sistema, o produto torto. Ok? Bom, talvez dá para ver que essa expansão já garante a existência de pontos fixos repulsores. E como eu peço também a mesma propriedade para iterar os inversos, então eu vou ter pontos periódicos expansores e pontos periódicos contrativos. E nós queremos também conversar sobre, ou descobrir, encontrar medidas não hiperbólicas. E, de fato, usando alguns resultados que nós não fizemos no nosso trabalho, mas você poderia, com essas hipóteses, já mostrar que existem medidas ergódicas não hiperbólicas. Até com entropia positiva, com suporte total e outras propriedades. Então, tais medidas existem no seu sistema. E uma primeira abordagem é estudar como essas medidas não hiperbólicas se inserem no espaço de medidas ergódicas. Então, talvez voltando para essa decomposição do espaço de medidas. Então, pelas hipóteses, sabemos que esse conjunto não é vazio. Nós gostaríamos de saber como tais medidas estão aproximadas nos dois lados. E a resposta é que sim, são aproximados. E, de fato, você consegue uma aproximação. Então, dar uma medida com... Vamos colocar entropia positiva, mas, de fato, não é necessário, simplesmente as afirmações seriam diferentes. Então, supondo que você tem uma medida ergódica não hiperbólica, com entropia positiva. Então, aquela medida é aproximada da forma fraca estrela e entropia por ferraduras de dois tipos. Ferraduras hiperbólicas que são contrativos ou ferraduras hiperbólicas que são expansoras. Bom, o que significa essa aproximação? Significa que, dada a medida, existe uma sequência de ferraduras, tais que as medidas suportadas nessas ferraduras, fraca estrela e entropia convergem para a medida, a entropia da medida não hiperbólica. Bom, peço desculpa, não sei se dá para escutar. Dá para escutar? Mas isso não é feito de propósito, não? O rato, o bicho que está aí fazendo, rugindo, não? Não. Pensei que era... Está dando para ouvir tranquilo, Cátia. Ok. Bom, a demonstração é por construção, e nós chamamos esses bichos... Bom, aliás, esse bicho dá para ver, um bicho do Brasil, de fato. Ok? Então, nós fazemos isso por construção, usando os que nós chamamos skeletons, que de fato é uma técnica muito bom, não quero usar a palavra simples, mas geral, que vale para, que se pode fazer para medidas mensuráveis, sistemas mensuráveis. Tudo bem, qual é a ideia? Como conseguir, por exemplo, essas ferraduras expansoras? Você tem a sua medida não hiperbólica, com entropias positivas, digamos. Então, você sabe que existem muitos pontos genéricos para essa medida, e, de fato, esses pontos genéricos
tem uma cardinalidade. Se você pega, bom, tem entropia positiva, a entropia é uma medida para distinguir órbitas distingíveis, então você sabe que a sua cardinalidade, com uma precisão, cresce exponencialmente, e a taxa de crescimento é exatamente a entropia. Bom, tudo mais ou menos fazendo as aproximações. Okay? E segunda propriedade, como estamos falando de uma medida não hiperbólica, você sabe que as médias de Birkhoff, ou quer dizer, os expoentes de tempo finito de pontos genéricos, bom, dão um valor esperado, quer dizer, o expoente zero. Okay? Então, você pega um desses pontos aqui, isso seria um pontinho e uma sequência correspondente que representa o seu ponto genérico. Bom, ele vai fazer a sua passagem no espaço de fase, que são M1 separado, assim foi escolhido, tudo bem. Aí você coloca um pequeno intervalo, de uma forma apropriada, e o intervalo vai ser mapeado, um intervalo que tem mais ou menos o mesmo tamanho, porque estamos falando de órbitas que têm expoente próximo de zero. Okay? Depois você usa a acessibilidade, de ser capaz de colocar esse intervalinho dentro do intervalo blending J. Isso acontece em tempos finitos, porque, como eu falei antes, o círculo é compacto, então isso ocorre em tempo finito, independente desses outros quantificadores, e, em particular, independente do comprimento desse trecho genérico. E depois você invoca a sua expansão controlada de fazer esse intervalinho cobrir o intervalo J. E da mesma forma, esse intervalo aqui no início, você coloca dentro, em tempos finitos, limitados uniformemente, dentro do intervalo J, e agora você tem um intervalo que foi mapeado um outro intervalo cobrindo o primeiro. Aí você faz a conta que, de fato, essa expansão e esse cobrimento aconteceu com uma expansão, porque aqui você tinha, pelas hipóteses, alguma expansão no sistema. Okay? Isso vai ser próximo do expoente zero, porque esse trecho pode ser escolhido muito longo, que não afeta os outros quantificadores. Catherine, me desculpe, você disse que podia fazer pergunta e tal, então... Sim, claro. É o seguinte, na verdade, pela descrição que você deu aí do sistema, para mim era claro imediatamente a existência de muitas medidas hiperbólicas. Uhum. E você disse assim, é fácil ver que tem as medidas do expoente zero. Eu acho que eu vejo mais as coisas com expansão do que o zero. Sim, certo. Isso de fato, bom, isso tem que trabalhar um pouco mais para mostrar que existem. Isso são aí um trabalho de Lorenzo, com Jairo, com Christian e outras que mostraram que de fato existem tais medidas. Isso é um pouquinho mais complicado, você tem razão. Valeu. Porque eu fiquei disse, poxa, eu só vejo hiperbolicidade, gente. O teorema fala que dada uma medida não hiperbólica, você tem essa propriedade, mas okay. Aí tem que trabalhar um pouco mais, isso nem vou fazer numa outra palestra, porque são outras pessoas que fizeram. Ok. Massa. Ok, então você tem esse sistema iterário de funções que expande com um expoente muito próximo de zero, porque aqui esse trecho você pode escolher longo, e me dá uma ferradura que tem expoentes próximo de zero, e você faz isso também de uma forma que aproxima em Fracastrella esse trecho genérico aqui, e, bom, a cardinalidade das pernas da ferradura, mais ou menos a cardinalidade dos trechos genéricos, e quer dizer mais ou menos a cardinalidade da entropia. Então, modulo essas aproximações, você consegue mostrar que existem ferraduras desse tipo. Bom, isso é uma boa notícia. A notícia ruim é que as pernas dessas ferraduras variam em tempo. E isso é uma complicação técnica que não é tão agradável, mas também sim. Então, de fato, estou um pouco mentindo, escrevendo apenas ferradura, porque de fato são ferraduras bem mais complicadas que têm tempos de retorno variados, que depende da perna.
Cada perna tem um tempo diferente. Mas tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta, posso? Sim? Escuta, esse passeio que é feito aí para essa construção, né, dos passos intermediários, você está passeando na região que tem o expoente do F90, assim, Sim. perto do zero. Ou Sim. seja, o que me chamou a atenção é que aí, em geral, a gente busca hiperbolicidade ficando muito tempo na parte hiperbólica e pouco na não hiperbólica, aí é o contrário. Exatamente. Mas, de fato, nós fazemos a construção a partir da não hiperbolicidade. Construindo algo hiperbólico. Uhum. Porque aí o raciocínio, aí a não hiperbolicidade está te ajudando a construir esse caminho aí do modo que você quer. Uhum. Tá, obrigada. Uhum. Ok. Bom, e agora nós queremos saber como essas medidas se inserem nas outras medidas. Já sabemos que tem uma aproximação entropia positiva e entropia fracastrela pelo lado dos expoentes positivos. É a mesma coisa se faz também, porque tem uma certa simetria nas hipóteses, se faz pelo outro lado, construindo essas ferraduras de outro tipo, olhando para o sistema inverso. Bom, então, queremos entender qual é o peso da não hiperbolicidade e o peso, meu ponto de vista, e a entropia. Então, de fato, isso é uma questão geral, vem da análise multifractal. Dar um valor, alfa, considere aquelas medidas que têm o expoente ergódicas, que têm o expoente central alfa. Considere essas entropias, as suas entropias, e vê o que acontece. Qual é o máximo valor, o supremo desses valores. E, por outro lado, também se poderia, em vez de olhar para as medidas que tem um tal expoente, você poderia perguntar quantos pontos existem que tem o expoente central igual a alfa. Então, a priori, são duas questões, dois pontos de vista diferentes. Ok? E, bom, tem um resultado geral que vale um contexto muito geral, um espaço métrico compacto, transformação contínua, de Bowen, 73. Como sempre, esse artigo tem muitas coisas para estudar, que é denominado princípio variação restrito, que se você tem um conjunto Y qualquer, você considere todas as medidas que dão peso 1, então esse supremo limita inferiormente a entropia topológica nesse conjunto. Tudo bem, isso agora tem uma consequência imediata sobre esses subconjuntos que quero considerar. Bom, agora se você investir Y, você coloca L de alfa, você já vê uma relação entre esses dois quantificadores, o sub no lado esquerdo e a entropia topológica desse conjunto. Okay? E esse é o teorema, que eu não vou escrever fórmulas, mas vou apresentar uma figura que está cheia de coisas incertas e questões interessantes. Então, olhando para a função em alfa desse lado esquerdo, desse supremo das entropias de medidas que tem expoente igual a alfa, é uma função contínua. A figura mostra uma função diferenciável que não sei se é verdade, eu acho que tem... nós estamos tentando entender as transições de fase que está ainda escondido aí, mas é uma função contínua que tem dois intervalos onde ela é, acho que côncava, não? Eu sempre confundo se é côncava ou convexa, mas côncava. E para cada alfa, este número igual à entropia topológica desse conjunto de nível. Então, essa desigualdade que eu mostrei que segue facilmente do resultado de Bowen, de fato, é uma igualdade entre esses dois valores. Ok? Bom, já falamos que o espectro contém valores negativos e valores positivos.
E o teorema, agora, depois de muito trabalho, finalmente também está aceito, faz poucas semanas, se estende para alfa igual a zero. O resultado primeiro foi mostrado para valores não zero, e o que eu gostaria de dar uma ideia, não sei se vai ser possível, também pode ser estendido para valor igual a zero. Bom, e a abordagem por transformações de Legendre-Fenchel, das pressões que estão correspondentes, considerando as expoentes negativos e expoentes positivos. Então, isso simplesmente aqui marcado uma pressão restrita. E o alfa é, desta forma, representado uma transformada convexa dessa função pressão. Ok. Bom, não sei se vou... ok, então eu gostaria de dar uma ideia. Eu não vou falar sobre a parte negativo e positivo, eu gostaria de falar como mostrar que o máximo dessas entropias é igual a esse valor aqui. Das entropias de medidas não hiperbólicas é próximo desse ponto aqui. Então, você precisa construir medidas não hiperbólicas ergódicas com grande entropia. Bom, a figura está cheia de pequenas mentiras, eu já falei, essa diferenciabilidade é um problema difícil. Bom, eu não consegui, assim, avaliar o que é um problema difícil, mas eu acho que a maioria de vocês que sabem do contexto vão concordar que é um problema difícil. Você... nem sempre, bom, não está claro em geral, por exemplo, que aqui eu marquei alfa menos, alfa mais, que são os expoentes de medidas de máxima entropia do sistema, que é log de n, n é o número de transformações, número de símbolos no shift. Se você coloca alguma hipótese topológica adicional de proximalidade sobre as transformações no círculo, nós conseguimos mostrar que existem duas medidas de máxima entropia, não mais. E, portanto, esse valor em zero fica estritamente menor. Então, a não hiperbolicidade é presente no sistema, tem entropia positiva. O Wilton, para antecipar a sua pergunta, isso não foi mostrado por... Bom, de fato, é também uma consequência desse resultado, mas foi, por exemplo, mostrado pelo trabalho de Jairo, Lorenzo e Christian, que, de fato, tem, não apenas existe, mas tem também entropia positiva. Mas esse resultado é uma forma interessante também, é uma consequência de convexidade. Convexidade, eu sempre falo que é uma propriedade super útil e subvalorizada, talvez. Enfim. Então, nós queremos construir medidas não hiperbólicas com entropia o máximo possível igual a esse valor, que é o limite das entropias, das máximas entropias hiperbólicas e não hiperbólicas. Como eu expliquei antes, que dada uma medida hiperbólica, você consegue aproximar Fracas-Streller e entropia por hiperbólicas de dois lados. Isso também dá uma justificativa que... E, de fato, você consegue ir além, quer dizer, dar uma medida, você pode atravessar os limites, dar uma medida ergódica como expoente negativo, você consegue construir uma medida, uma ferradura como expoente positivo próximo do primeiro. Então, de fato, isso mostra que essas duas curvas contínuas, lado esquerdo e lado direito, se encontram em um ponto comum. Agora, o ponto difícil bom, difícil, durou um pouco tempo, mostrar que esse ponto comum, de fato, é o máximo das entropias de medidas não hiperbólicas. Porque, como a Cecília perguntou, você consegue, na maioria das vezes, aproximar, tratar de medidas hiperbólicas, mas fazer a mesma coisa para não hiperbólica fica um pouco complicado. Bom, então eu gostaria de explicar a ideia como fazer aquilo. Como construir medidas não hiperbólicas com uma entropia o máximo possível. Okay. Aí você precisa construir medidas ergódicas não hiperbólicas. O ponto é ergódico. Se não for ergódico, vocês vão concordar que está muito simples.
Bom, talvez uma ou outra já presenciou uma palestra de um curso, por exemplo, do Lorenzo, sobre a construção de medidas ergódicas. É uma técnica que tem origem nesse trabalho dos russos. Também foi estudado em trabalho de Weiss, aprendemos agora, a construção de medidas ergódicas. Você pega uma órbita periódica, faz a construção de uma órbita periódica que acompanha, aqui esse azul, acompanha o primeiro ponto, depois pula para o segundo ponto, fica aí, pula para o terceiro ponto, e faz alguma passagem aqui, alguma passagem no espaço, antes de fechar. E agora no próximo, no terceiro nível, você constrói uma órbita periódica, aquele vermelho que acompanha os pontos da órbita periódica anterior, azul. Depois o segundo, terceiro ponto, quarto, quinto, etc. Todos, antes, e depois fazer uma passagem no espaço para fazer uma distribuição em todo o espaço. De fato, para construir medidas que têm um suporte no todo o espaço, poderia usar essa técnica. O problema quando você segue essa técnica de pegar órbitas periódicas, e isso foi mostrado no artigo de Dominique Kwietniak e Marta Wanska, que você sempre vai conseguir construir apenas algumas medidas que têm uma propriedade ergódica, agora na classificação de medidas ergódicas, que tem entropia zero. Então você não consegue construir medidas com entropia positiva, nem pensar em grande entropia. Então, essas medidas sempre vão ter entropia zero. É um preprint que está disponível no archive. Ok, então precisa mudar a estratégia. Você não consegue pegar órbitas periódicas, também faz sentido, porque órbitas periódicas têm entropia zero, você pega um limite, você não pode esperar muito. Talvez fácil de imaginar, mas imaginação sempre é uma coisa que normalmente é limitada demais, então vamos tentar modificar isso um pouco. E a ideia é de trocar órbitas, de grosso modo, e trocar as órbitas periódicas por ferraduras. Então, em vez de pegar minha órbita periódica, eu vou pegar algumas ferraduras, e isso é só uma ilustração que tenta fazer a conexão com o anterior. E depois você pega uma sequência de ferraduras que, de uma certa forma, acompanham os anteriores, e dá um passeio no espaço. E no próximo nível, você pega uma sequência de ferraduras que acompanham o anterior e dá uma passagem no espaço. Okay? E aí, assim, você consegue construir medidas ergódicas, quer dizer, a medida limite será, com certas hipóteses, será uma medida ergódica, não hiperbólica e com entropia positiva. Ok, bom, se tiver tempo, eu gostaria de dar uma ideia das técnicas envolvidas. Tem perguntas? Pode? Ok. Pode, não. Não, só já que você permitiu fazer pergunta logo no início, tá? Bom, então, essa construção fica me parecendo um pouquinho, só para ligar as coisas, eu posso estar falando bobagem, mas fica parecendo um pouquinho a construção do como é o nome, do solenoide. Solenoide, para mim, é o atrator do infinitamente renormalizável, que você vai entrando e quando você começou com os pontos periódicos, parecia justamente o limite quando você dá no caso do infinitamente renormalizável, e que de fato a dinâmica final é minimal e a entropia é zero e tal. E aí você está colocando agora, seguindo isso com ferraduras, você controla, tipo, precisa nisso aí controlar de algum jeito. Então a entropia da ferradura preta, desse conjunto, e da azul, ela tem que manter de algum jeito para não... Sim, bom, eu só escolhi essa figura que está muito ruim para fazer uma ligação com o anterior. Não, está muito ruim, não, está ótimo, está muito bonitinho, pode dizer a verdade. Mas você controla, você tem como controlar esse tipo de coisa para que no final você não perca, né? Exatamente. Bom, tem duas dificuldades. Primeiro, a medida limite tem que ser ergódico. E, de fato, isso é um resultado bastante geral, que vou apresentar o resultado que é útil. E segundo, você tem que controlar a entropia. Você tem que controlar a cardinalidade, o tempo
leva para voltar para criar entropia. E você tem que controlar os expoentes. Então, essas são as 3 propriedades que tem que fazer. Controlar os expoentes, pois... Entropia, expoente e fazer ergódico, o limite. Porque você quer o expoente 0, é isso? Sim, claro. Okay. Eu quero construir... Bom, as ferraduras são hiperbólicas, de fato, vamos fazer a aproximação de não hiperbólica por hiperbólico. As ferraduras são hiperbólicas e no limite a medida vai ser não hiperbólico. Massa, valeu. Uhum. Ok, então, isso, o resultado abstrato de construir medidas ergódicas, eu talvez não vou entrar, eu só quero mostrar. Isso está escrito no artigo dos russos, mas tem também um artigo de Weiss, um survey, umas notas de 2000, e, bom, resultado muito simples, se vocês olham para a demonstração, podem passar para um aluno apresentar num curso, não muito complicado. Teoria ergódica vale, de fato, muito geral. E você simplesmente precisa que seus conjuntos se espalhem de uma forma devagar, acompanhando todas as médias de Birkhoff que você está fazendo dando essas voltas. De uma forma controlada. E se você escolhe isso correto, a medida limite vai ser ergódica. Ok. E tudo bem. Então, o que eu quero... bom, o teorema que eu quero mostrar que existe uma sequência de medidas hiperbólicas que convergem para uma medida não hiperbólica. De fato, isso vai ser não hiperbólica ergódica com entropia grande. O grande é próximo daquele valor esperado, que é este valor aqui. Ok? E... tá, então, proposição nem vou ler. Quem está interessado, passa para um aluno para apresentar um seminário, ou nem um aluno, sei lá. É curioso, essa proposição não está complicada. Catherine, acho que o Giovanni quer fazer uma pergunta. Ok, sim. Uhum. Olá, Catherine. Olá, Oi. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Catherine, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Lá naquele desenho anterior, naquela construçãozinha daquelas ferraduras, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Com essa técnica, você consegue, por exemplo, tentar explorar conjuntos irregulares com esse tipo de construção? Tipo assim, você usa a sequência de ferraduras para tentar aproximar, né, uma ferradura não hiperbólica, no sentido de conseguir entropias, duas medidas com entropias diferentes. E usar essa técnica para poder tentar estimar a entropia do conjunto irregular com essa técnica. Não, irregular não. Eu estou construindo uma medida ergódica com uma certa propriedade. Mas por exemplo, assim, será que daria certo usar essa técnica para fazer explorar a conjunto irregular? Não, acho que não. Não, né? Pelo menos eu não vejo. Não, porque você perca o controle sobre os pontos que você está construindo. Se você quer construir irregulares, eu não sei. Bom, tem que pensar. Tudo bem. Obrigado. Tudo bem. Então, deixa-me tentar dar uma ideia como construir aquilo. A base são as medidas hiperbólicas para construir não hiperbólicas. Vamos começar simples. Vamos considerar um sistema iterário de funções que contrai. Então, supondo que você tem um intervalo, e falamos de uma sequência de palavras, tem a propriedade de definir um sistema contrativo de iterários de funções, se as transformações correspondentes, como essas palavras, faz J, manda para J, dentro de J, da forma contrativa. Certo? Como no contexto clássico de construção de fratais. Né? Então, o conjunto limite construído para esse sistema será um subconjunto desse intervalo invariante pelas aplicações do sistema iterário de funções correspondente a essa palavra, esse conjunto de palavras, sequências finitas do alfabeto.
Ok, de fato precisamos uma propriedade que seja um pouquinho melhor controlada. Então, vou fazer essa definição um pouquinho mais complicada. Quer dizer, eu quero um sistema de iterado de funções contrativo com alguns quantificadores, tais que, bom, você manda J para J e você contrai com uma certa controle sobre a taxa de contração. E ainda mais você quer que esses expoentes finitos de palavras, se cada uma dessas palavras esteja dentro de um intervalo também como quantificadores. Bom, eu expliquei para vocês essa construção de skeletons e vocês vão concordar que, de fato, nós construímos um skeleton, aquela ferradura é associada a uma família de palavras, que simplesmente são essas concatenações desses passeios, cuja cardinalidade é mais ou menos a entropia e cujo expoente bom das palavras finitas e, portanto, as palavras concatenadas é mais ou menos um alfa que estava no teorema, estava próximo de zero. Mas dada uma medida, sim. Então, usando esses skeletons, você consegue construir alguma família de palavras que te cria um sistema iterário de funções contrativas. Okay? Bom, de fato, no início eu comecei aqui com uma passagem de órbitas que tem expoente finito mais ou menos próximo de zero, mas a mesma coisa você poderia fazer aqui o intervalo está diminuindo, quer dizer, eu pego aqui do início uma medida ergódica como contrativa, como expoente negativo, e aqui eu coloco um longo trecho de órbitas com contração. Então, isso me permite de construir ferraduras e, portanto, um sistema iterário de funções contrativas naquele intervalo. Okay? E agora, eu acho que quanto mais tempo eu tenho? Uns 10 minutos. 10 minutos. Deixa-me pensar um momento. Tá. Eu expliquei, talvez eu vou deixar fora esse slide, porque está um pouco técnico. Desta forma, estamos construindo ferraduras. Eu falei para vocês que esse comprimento dessas palavras associadas é variável. Cada ponto tem alguma trajetória aqui, o comprimento M, mas essas passagens aqui estão limitadas, mas tem comprimento diferente, aqui igual. Então, você vai ficar com ferraduras com pernas de comprimento variável. Isso é uma complicação quando você quer calcular a entropia dessa ferradura. Eu vou dar uma explicação, é o seguinte. Então, esse problema de ferraduras com tempos variáveis. Da forma abstrata. Se você tem dois conjuntos A e B, há alguma transformação que tem a propriedade que a imagem de B cobre A e B, e a imagem de B cobre A e B, então a entropia dessa transformação é pelo menos log de 2. Bom, se você tem algum exemplo que faz essas propriedades, mesma propriedade, só para o segundo iterado, você consegue mostrar que a entropia é pelo menos metade do log de 2. O tempo que levou para fazer a cobertura tem que ser tirado da entropia que você esperou. Agora, o problema é o seguinte exemplo. Se você tem uma transformação em dois conjuntos A e B, está aqui o segundo iterado de A cobre A, o primeiro conjunto de B, o primeiro iterado de B cobre A, etc, etc. Então, qual é a entropia dessa transformação? Bom, aqui tem um exemplo, você pega um conjunto de dois elementos, A vai para B, B vai para A, um sistema dinâmico com 3 pontos que são trocados, a entropia desse sistema é zero. Então, essas ferraduras com tempos variáveis, se você quer determinar a entropia, tem que ser um pouco mais cuidadoso com estes sistemas. Ok? Então, como está feito a construção?
Perdão. Talvez eu deveria... talvez eu vou usar a figura primeiro. Bom, a ideia, do grosso modo, é... você começa com um sistema iterável de funções contrativos. Você tinha a sua medida com expoente negativo, com entropia positiva. Você fez a construção da ferradura correspondente, que vem com um conjunto de palavras que define o sistema contrativo sobre um intervalo, como alguns quantificadores. Agora, se eu repeto essas palavras, m vezes, digamos, eu vou ficar ainda com um sistema contrativo de iteradas funções. Agora, a ideia é de aplicar m vezes essa ferradura e dar um passeio extra para diminuir o expoente, como nessa construção de medidas ergódicas. Então, repetir a ferradura uns tantos vezes e dar um passeio para diminuir o expoente, para sair esse expoente alfa. Isso vai me dar um novo conjunto de palavras. M vezes repetir essas palavras. A ferradura e um passeio. Nós chamamos isso WM para tomar conta dessa repetição. E, então, você tem aqui as palavras, palavra tarará, até palavra M das ferraduras, e depois você dá um tail, não sei, um anexo, para dar um passeio para diminuir o expoente. E isso te dá um novo conjunto de palavras no seu espaço de palavras finitas. Agora, você tem que escolher bem esse anexo para diminuir o expoente e para não levar muito tempo, para não diminuir também a entropia demais. E essa escolha é feita tal que a nova ferradura tem, essas novas palavras são de uma forma que um sistema contrativo de funções iteradas, com quantificadores, que tem esses quantificadores que você diminui um pouco o expoente por meio, e de uma forma que essa passagem não leva muito tempo, dependendo do expoente. Bom, talvez a construção e usando as axiomas, mas talvez eu não vou explicar. E, bom, a modelagem abstrata, como fazer a descrição precisa dessa sequência de ferraduras e são espaços de suspensão. Você tem as suas sequências de palavras e o tempo que leva para voltar para o intervalo, você descreve um tipo de tempo, você coloca essa informação na altura do seu torre de fluxo de suspensão, em cima do espaço de sequência de palavras que define a sua ferradura. Mas talvez eu não vou explicar aquilo. Bom, tem uma descrição, então você fica com cada ferradura não é nessa etapa, vem com uma medida. MN é a cardinalidade das palavras do sistema iterável de funções, que as palavras anteriores, porque você está n vezes repetindo o anterior, tem essa relação entre a cardinalidade, que dá um controle da entropia, e o tempo que você vai repetindo, e dá o passeio, dá uma aproximação da altura, uma informação da altura da função roof, do seu fluxo de suspensão. E bom, enfim, você tem uma estimativa você tem uma estimativa em termos da entropia da medida inicial que tinha expoente negativo e as medidas, essa é uma sequência de medidas ergódicas suportadas em ferraduras,
E o limite dessas medidas vai ser a medida ergódica com expoente zero, cuja entropia está controlada. O que será cuja entropia está limitada fazendo o cálculo no sistema de suspensões sobre sistemas codificados no espaço de símbolos, no espaço X. Mas talvez isso já está um pouco... Bom, eu vou responder a pergunta se tiver perguntas. Eu tenho uma pergunta, justo agora, é meio besta. Escuta, você fala nas ferraduras, vai aproximar por ferraduras, e, na verdade, você imediatamente faz associação com palavras. Então, como é que é o link aí? Você está olhando a ferradura como, na verdade, é um shift de algum... Bom, qual é a identificação que você está fazendo? Você entendeu? Tudo bem, boa pergunta, Zezé. Olha, o problema é que você tem as suas palavras, e como na ferradura clássica, você tem as suas caixinhas, os retângulos da partição de Markov, que depois de um certo iterado, digamos, depois do primeiro iterado, cobrem. Então, seria o seu espaço de sequências, e em passo 1 você passa para novo espaço de sequências translados. Agora, o problema nessas ferraduras, você tem as suas caixas da partição de Markov, correspondente das palavras finitas, e cada palavra finita, cada caixinha, é mandado da forma que cobre depois um certo número de iterados que depende da caixinha. E a melhor forma que nós encontramos para dar uma descrição disso é um fluxo de suspensão, um sistema de suspensão, não um fluxo discreto. Quer dizer, você tem a descrição simbólica na base, e o tempo que você leva, você coloca na informação da torre. Tá, entendi. Você está pegando a partição de Markov e o número, a palavra, aí é quantas vezes você tem que voltar lá. Exatamente. A correspondente cobre tudo. Exatamente, e desta forma você automaticamente tem a fórmula para a entropia, porque você sabe calcular a entropia de medidas que estão invariantes por fluxos de suspensão, não? Exatamente. Obrigada. Bom, eu acho que eu vou terminar por aqui, talvez, não sei se tenho mais, perdão, fico um pouco muito mais técnico, mas... bom, isso mais ou menos a descrição dessas. Aqui tem as bases das ferraduras, e cada tem, aqui na vertical, são as torres, né? Cada palavra vai ter uma torre com tempo variado, você está conectando as torres, e cada vez vão variar mais, e no limite, cada carrega uma medida de máxima entropia, que são sistemas hiperbólicos, né? Vem na base, tem um sistema iterar funções contrativas, e cada representa uma medida de máxima entropia. Essas medidas convergem para um limite para uma medida não hiperbólica, e você consegue controlar a entropia e o expoente e a ergodicidade dessa medida limite. Obrigada, Catherine. Então, vamos abrir para perguntas ou comentários. Catherine, uma coisa, então, você, pelo que eu entendi, a estratégia sempre é você aumentar o tempo de passeio, que, no certo sentido, aumenta o tempo da indução, da sua aplicação induzida que você está construindo para fazer isso, mas só que sempre tem um problema de que, quando você calcula a entropia, é a entropia da medida levantada sobre a integral do tempo de indução, e se você aumenta esse... da mesma forma, o expoente está associado a isso. Então, aumentar o tempo de indução vai dividir os dois denominadores, então você tem que controlar isso. Qual é a estratégia? Ficar passando por... Tipo, você aumenta o tempo de indução, mas passando sempre por palavras meio parecidas, alguma coisa assim, de maneira que, de alguma forma... Ou ao contrário, não, você quer aumentar a entropia, né? Não, de fato, isso é bem explícito. Aqui você tem a concatenação M vezes da sua ferradura original. Então, você tem um sistema contrativo do intervalo para intervalo, então você fica aqui na imagem como intervalo dentro do intervalo J, certo? Muito pequeno, porque você começou com uma coisa contrativa. Certo.
Agora temos os axiomas, o que quer dizer que garantem que esse intervalo você poderia cobrir, transformar da forma que cobre o intervalo J. Não? Esses retornos existem. Só que quando pego um intervalo, se eu vou todo até o final, eu vou cobrir, e nesse trecho eu vou ter, no final do dia, o max point mais ou menos zero, porque eu comecei com o intervalo J, eu termino com o intervalo J, então o intervalo vai ser, o expoente vai ser, desculpa, estou mentindo. Não, vai ser o expoente mais ou menos alfa, né? Porque eu fiz a primeira contração, depois eu quero chegar no tamanho original, então o expoente não vai ser nulo. Então, a ideia é parar no meio, começa a andar para cobrir, mas eu paro no meio quando eu atinjo um tamanho de intervalo desse tamanho. Em vez de alfa, eu pego alfa sobre 2. E depois eu uso a acessibilidade, que me garante que existe um número finito, uniformemente limitado, para voltar a chegar novamente no intervalo. E dessa passagem eu consigo, nesse trecho, o max point mais ou menos alfa sobre 2, e aqui era um número finito, então eu chego aqui no intervalo, expoente mais ou menos alfa sobre 2. Certo. Então, isso, de fato, bem explícito para diminuir. Então, aqui, novamente, eu repito a ferradura e essa passagem, eu uso axiomas para diminuir o expoente. Valeu. Aí, na vez seguinte, você faz alfa sobre 4? Alguma coisa assim? Exatamente. Alfa sobre 4, eu faço 8,16. Bom, talvez só para uma coisa que eu esqueci de dizer, uma coisa simples, mas numa órbita periódica, é unicamente ergódica. Quer dizer, carrega apenas uma medida, e mais importante, médias de Birkhoff convergem uniformemente numa órbita periódica. Okay? Agora, se eu troco uma órbita periódica por ferraduras, e se eu quero, por exemplo, estudar a medida de máxima entropia, bom, existem medidas pontos genéricos, mas a convergência é não mais uniforme. E, de fato, para isso, contornar esse problema, nós temos que usar uns ferramentas da teoria de probabilidades para escolher muitas órbitas genéricas para conseguir mais ou menos uma convergência uniforme das medidas médias de Birkhoff. Isso é uma diferença da abordagem dos russos significativa, que deu certo trabalho. Então, você precisa trabalhar bastante para construir medidas μn que tenham um controle de expoentes de Lyapunov finitos e a aproximação Farkas-Streller. Isso realmente deu um certo trabalho. O Yuri ia fazer uma pergunta? Eu já fiz, mas tem outra. Quais seriam as ferramentas de probabilidade que vocês usam para fazer essas escolhas? Sim. Bom, tem um teorema de grandes desvios que, desculpa, agora perdi o nome. Tem um coautor aí? Tem um coautor aí. Lourenço. Esqueci a palavra. O microfone seu está desligado, Lourenço. O coautor está, mas está proibido de entrar em palestras de coautores. Eu não falo nunca. Acabou de falar. Mas você pode ajudar de vez em quando. Para com isso. Sternberg Theorem. Não, espera. Como se chama isso? Quando você repete variáveis aleatórias. É um teorema de repetição de variáveis aleatórias. Sim. Se você repete muito, você tem mais e mais que estão aproximados do valor esperado. Bem, como autor, não tem autor do Large Deviation, então não se preocupa, claro. Você quer dizer a lei dos grandes números? Não. Não, o princípio de variância.
Não, meu Deus. Vamos ver tudo. Peço desculpas. Um momentinho. Eu vou. Não é o princípio de invariância? Probabilidade com o nome. Momento. Meu Deus, que Passem outra Também não é o pergunta. teorema central do limite, não, né? Não. não é central no limite, não. Fazem uma outra pergunta. Não tem É outra uma pergunta? coisa de variáveis aleatórias ou repetidas. Tem alguma outra pergunta ou comentário? Bernstein. Exatamente. Bernstein Theorem. Bernstein. Ops, agora fechei o arquivo. Perdão. Bernstein Theorem. Você que garante. Vocês conseguem ver? Voltaram a ver? Sim. Bernstein Theorem garante que você repete o seu sistema Bernoulli, no caso, você tem mais e mais órbitas que convergem uniformemente. Tá. Exatamente. Então, isso te dá uma... Se você repete muitas vezes, você consegue controlar as órbitas que precisam para repor essa convergência uniforme nas órbitas periódicas. Alguma outra Quem faz essas pergunta? perguntas tão técnicas numa palestra? Ok? Ninguém faz essas perguntas tão técnicas. Os cachorrinhos aí da vizinhança. O quê? Os cachorros estão latindo aí. Sim, tudo bem. Bom, outra coisa que eu achei interessante nesse estudo, talvez de forma independente, que é interessante para estudar, se você pega você tem esse conjunto de palavras, você concatena. Essas são denominadas coded systems. E é interessante saber quais são os de estudar medidas que vivem em coded systems, de uma forma na teoria algórica. Eu acho que isso me deixou muito curioso de continuar estudando esses coded systems. O que dizer, essas medidas não hiperbólicas ergódicas são medidas limite de coded systems. Essa é a maior coisa de caracterização que temos. Tem alguma outra pergunta, comentário? Wilton. Não, tá bom. Gente, se não tiver mais perguntas, então vamos agradecer a Catherine. Muito obrigada por ter aceito o convite. Bom, obrigada pela discussão, pelo convite, foi interessante. É sempre muito interessante conversar com outros sobre o trabalho, que acontece raramente. Massa, foi massa. Acho que foi para a gravação.